Eu vou trabalhar essa lista de exercício, que é a segunda lista de exercício, ou a lista de exercício para essa atividade, para a segunda unidade, ok? Tá certo. Então, ele inicia o problema um: achar as equações das retas tangente e normal ao gráfico da parábola y igual a x ao quadrado no ponto de coordenadas 1, f de 1, que é 1, fazer o gráfico da parábola e das retas. Então, para resolver esse problema, a gente precisa calcular a derivada da função. Para resolver esse problema, a gente vai usar isso aqui: y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, onde este m é a derivada da função, no caso, f' no ponto x0. Então, nós temos f' de x é igual a 2x, porque a função é y igual a x ao quadrado, o que implica que f' de 1 vai ser igual a 2. Então, nós temos y0, ele está dizendo que é 1. Então, nós temos o seguinte: vou substituir esses valores nessa equação aqui. Então, nós vamos ter y menos y0, que é 1, vai ser igual a m, que é f' de 1, no caso é 2, que multiplica x menos x0, x0 também é 1. Então, y vai ser igual a 2x menos 2 mais 1 menos 1. Então, essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto de componente 1 e 1.
Tudo bem aí? Tá com, hein? Agora sim, professor. Agora ele quer também a reta normal. Professor, fez uma promessa, não foi? Ele quer também a reta normal. Então, como você tem aqui a equação da reta tangente, para encontrar a equação da reta normal, você vai ter y vai ser igual a menos o inverso multiplicativo do coeficiente de x menos 1/2 de x mais b. E aí vamos determinar b sabendo que essa reta passa pelo ponto de componente 1 e 1. Então, nós vamos ter 1 vai ser igual a menos 1/2 de 1 mais b. Substituir onde tem x, substituir por 1, e onde tem y, substituir por 1, ok? Então, eu tenho que b vai ser igual a 1 mais 1/2, 1 mais 1/2, que vai dar igual a vai dar igual a 3/2. Portanto, a equação da normal é y igual a menos 1/2 de x mais 3/2. Isso aqui é a equação da reta normal ao gráfico da f no ponto de coordenada 1 e 1. Ok? Ok, professor. Vou apagar aqui. Com isso, a gente fez o exercício 1, ok? Eu nem Ok. confio, né? Eu não sei nem. Acho que é. Combater. Vai comprar uma coisa lá de baixo. Então, na verdade, ele pede para desenhar o gráfico, fazer o gráfico da parábola e das retas, né? Então, ele pede para desenhar o gráfico. O criador O criador do Dragon Ball. Dragon Ball. A função, ela passa pelo ponto 0,0. No 1, ela vale 1. No menos 1, ela também vale 1. Então, aqui é o gráfico da função. Uma parábola. E a reta tangente, que passa pelo ponto 1 em 1, é essa reta aqui.
E a reta normal é essa reta aqui, ó. Formando um ângulo de 90 graus com a reta tangente, ok? Ok, professor. Então, essa aí é a situação. Mostrar que 2x mais y menos 2 igual a zero, x menos 2y menos 1 igual a zero, são as equações das retas tangente e normal à curva y igual a 1 menos x ao quadrado, no ponto em que x é igual a 1, respectivamente. Fazer os gráficos das curvas e das retas. Bom, então, nós podemos não pegar aqui e encontrar a equação da reta tangente no ponto x igual a 1 e 1 ao quadrado dá 1 menos 1 dá 0. Então, você tem o ponto de coordenada 1, y de 1, que no caso é 1 menos 1 ao quadrado dá 0. Então, seria nesse ponto aqui. Então, nós teríamos a derivada f' de x igual a menos 2x, o que implica que f' de 1 vai ser igual a menos 2. Então, colocar na equação y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Y menos y0, aí vamos calcular y0, está aqui, ó, é 0, vai ser igual a m, que é o coeficiente angular, no caso, f' de 1, no caso, menos 2, que multiplica x menos x0 que é 1, primeira componente do vetor. Então, vamos ter y vai ser igual a menos 2x mais 2. Bom, agora é só escrever. Para ficar igual a isso que está aqui, nós vamos ter 2x mais y menos 2 igual a 0. E aí nós temos exatamente a equação da reta tangente, ok? Ok, professor. Agora vamos calcular a equação da reta normal. Eu vou ter o quê? Mostrar que a outra é a equação da reta normal. Nós temos y menos y0 igual a m, vai ser menos o inverso multiplicativo disso aqui, ó. F' de 1 igual a menos 2, menos o inverso multiplicativo vai dar 1 meio. 1 meio que multiplica x menos x0, que é 1. Então, novamente, o y0 é 0. O y0 é 0, vou logo trocar aqui. E isso aqui vai ficar 1 meio de x menos 1 meio. Então, eu vou
fazer o seguinte, eu vou ficar com 1/2 de x menos 1/2. Passo y para cá, menos y igual a 0. Agora, para ficar a mesma equação que aparece aqui, x menos 2y menos 1 igual a 0, eu vou multiplicar tudo por 2. Quando eu multiplicar tudo por 2, eu vou ficar com x menos 2y menos 1 igual a 0. Então, aqui nós temos a equação da reta normal, ok? X menos 2y menos 1 igual a 0, é a equação da reta normal. Então, nós temos aqui a primeira equação é a equação da reta tangente no ponto 1 e 0, e a segunda equação é a equação da reta normal no ponto 1 e 0. Então, nós temos... Eu vou colocar aqui as 3 equações. Vou colocar aqui as 3 equações. Temos y igual a 1 menos x ao quadrado. Temos, eu vou colocar em função de y igual a menos 2x mais 2, que é a equação da reta tangente, e y igual a 1/2 de x menos 1/2. Então, eu vou desenhar esses 3 gráficos no WX máxima. Nós temos 1 menos x elevado ao quadrado, primeira equação, menos 2 vezes x mais 2, equação da reta tangente, e 1/2 de x menos 1/2, a equação da reta normal. Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Então, nós temos a curva, nós temos a vermelha, é a reta tangente, e nós temos que a verde é a equação da reta normal. Ok? Ok, professor. No ponto de componente 1 e 0, que é esse ponto aqui, o ponto de componente 1 e 0, ok? Tá certo. Ok, então, o exercício 2, que segue o mesmo exemplo do exercício 1, resolvido, certo? É a equação da reta tangente e da reta normal ao gráfico da função. Agora nós temos a equação horária
se S é igual a T quadrado menos 2T mais 2, é a distância percorrida por uma partícula no tempo T, supondo que o deslocamento é retilíneo e o tempo começa a ser medido a partir de zero, mostrar que a partícula no instante T igual a 1 está em repouso. T igual a 0,5 se desloca para a esquerda. Então, a gente precisa derivar a função, certo? Para encontrar a velocidade da partícula. Então, nós temos o quê? S'. Nós temos que S' vai ser igual a 2T menos 2. Para ele estar em repouso, a velocidade inicial, a velocidade da partícula, tem que ser zero. Isso aqui é a velocidade da partícula no instante T, certo? É a velocidade da partícula no instante T, que é a derivada do deslocamento. 2T ao quadrado, 2T menos 2, ok? Ok, professor. Como ele quer que essa velocidade, ela esteja, o objeto esteja em repouso, então você vai ter que pegar a velocidade é nula. Para ele estar em repouso, a velocidade inicial é nula. Ou seja, você vai ter o seguinte: 2T menos 2 igual a zero, o que implica T igual a 1. T igual a 1, ok? Então, no instante T igual a 1, a partícula está em repouso. Certo? Porque a velocidade é nula. Agora você vai estudar o sinal da derivada para responder a questão 2. Para resolver a questão 2, vamos estudar o sinal da derivada. Para saber se em T igual a meio, ela se desloca para a esquerda ou para a direita. Então, nós temos a raiz é 1, que é a posição de repouso. 1. Uma equação, a velocidade é uma equação de primeiro grau. Então, você tem o termo coeficiente de T aqui positivo, 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 negativo, sinal contrário à esquerda da raiz. Então, em um meio, você está na parte positiva ou na parte negativa? O meio na positiva. Não, porque você tem, ó, aqui é zero, ó. Aqui é zero, aqui é 1, então aqui é meio, ó. Aqui é meio. Ela está na parte negativa. Então, se ela está na parte negativa, ela está se deslocando para a esquerda, ok? Está se deslocando para a esquerda. Então, em T igual a 0,5, ela se desloca para a esquerda. Porque 0,5, que é o meio, ela vai estar na parte onde a função ela é decrescente. Ok? Ok, professor. Se Então, fosse acima de 1, seria a direita, né? Seria positivo. Hã? Como? Se fosse acima de 1, né? Exatamente. Se fosse um acima de 1. e-mail, se fosse um e-mail, por exemplo, então ela estaria se deslocando para a direita. Ok? Ok. Então, a partícula, ela está se aproximando de zero. Ela está se deslocando para... Se lembra que aqui, o tempo começa a ser medido a partir da origem, certo? A partir de zero. Então, como ela está se deslocando para a esquerda, ela está se deslocando para a origem. Ok? Ok. Para o tempo t igual a zero. Então, tem que estudar o sinal e aí...
Mostrar que a partícula no instante t igual a 1 está em repouso. Por que em t igual a 1 ela está em repouso? Porque a velocidade é nula, ok? A partícula está em repouso porque a velocidade é nula. Onde é que a velocidade é nula? Em t igual a 1. Porque você fica 2 vezes 1, 2 menos 2, 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Que a velocidade é a derivada da função de deslocamento. E em t igual a 0,5, ela se desloca para a esquerda, porque estudando o sinal da equação, a gente vai ter, porque para valores menores que 1, ela fica negativo, para valores maiores do que 1, ela fica positiva. Sim. Então, como o 0,5 está no lado negativo, então ela está se deslocando para a esquerda, ok? Ok. Então, o repouso, para encontrar o repouso, o que é que você faz? Deriva igual a 0. Para encontrar se está se deslocando para a esquerda ou para a direita, estuda o sinal da derivada primeira, ok? Ou seja, estuda o sinal da derivada do deslocamento, que é o sinal do vetor da função velocidade, ok? Ok. Vamos ver esse exercício 2. A equação horária do movimento é essa aqui, ó. S igual a t elevado à terceira menos 12t mais 1. É a distância percorrida por uma partícula no tempo t ao longo de uma reta, e o tempo começa a ser medido de 0. Provar que a partícula no instante t igual a 2 está em repouso. Então, para saber que está em repouso, o que é que a gente tem que fazer? Encontrar a velocidade igual a 0. Ou seja, velocidade nada mais é do que a derivada da função de deslocamento. Então, vai ficar 3t ao quadrado menos 12, né? 3t ao quadrado menos 12, que é a derivada. Então, isso aqui é a velocidade da partícula no instante t. Velocidade da partícula no instante t. Como você quer que esteja em repouso, você vai impor que a velocidade da partícula no instante t seja igual a 0. Então, você vai ter 3t ao quadrado menos 12 igual a 0. Então, você vai ter 3t ao quadrado igual a 12. Então, você vai ter t ao quadrado igual a 4, que é 12 dividido por 3, dá 4. Então, t vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2. Como o t começa a medir a partir da origem, então a gente não vai querer a resposta t igual a menos 2, certo? Então, a resposta é t igual a 2. Então, em t igual a 2, a partícula está em quê? Em Pouso. Em repouso, que a velocidade é nula. Agora, para saber se desloca para a direita ou para a esquerda, a gente vai estudar o sinal da velocidade, certo? Agora nós vamos estudar o sinal da velocidade. Lembrando que nós encontramos duas raízes. A raiz menos 2 e a raiz 2. E aí você tem, a equação é essa aqui, ó. 3t ao quadrado menos 12, igual a 0, não é isso? Então, você tem o coeficiente de t ao quadrado é positivo, então fica positivo, positivo, positivo. A direita e a esquerda da raiz, e negativo entre as raízes. Então, t igual a 3, você está na parte positiva ou na parte negativa do deslocamento?
Na parte positiva. 3 está aqui, né? Aqui a função se desloca para a direita. Aqui a função se desloca para a direita. Que no caso aqui não faz sentido, porque a gente não está pegando valores menores do que 0, né? Mas se tivesse, nós teríamos isso aí. E aqui a função, entre menos 2 e 2, a função se desloca para a esquerda. Certo? Aqui a função se desloca para a esquerda. Como o 3, ele está aqui, 3 é um valor que está aqui na parte positiva, então ela se desloca para a direita. Ok? Desloca para a direita. Então, o repouso é atingido em t igual a 2, onde a velocidade é nula, ou seja, a derivada do vetor de deslocamento, a velocidade do deslocamento é 0, não é isso? E o deslocamento é para a direita, porque no estudo do sinal da velocidade, o 3 ele está na parte positiva. Sim. Professor, então no caso, se, por exemplo, fosse menos 3, também seria para a direita, né? Não, menos 3 estaria aqui, ó, mas não tem tempo igual a menos 3, porque o tempo começa a ser contado, ao longo da rede começa a ser medido a partir de 0, tá entendendo? Ou seja, a gente, apesar de você ter encontrado essa solução aqui, mas você só vai olhar a partir daqui, ó. Entendo. Entendeu? A partir daqui. Então, se você pegasse alguém entre 0 e 2, aí o deslocamento seria para a esquerda. Por exemplo, em 1, o deslocamento seria para a esquerda. Entendeu? Sim. Porque você pegaria um pedaço de pontos negativos. Se deslocaria no sentido do 0. Como você pegou o 3, que é positivo, então o deslocamento é no sentido positivo, é distanciando do 0, ok? É, no caso, para a direita. Ok. Veja aí depois o exercício 5. Exercício 6. Exercício 7. Calcular a derivada da função dada por. Eu vou calcular a derivada, eu vou fazer o exercício 1 e vou fazer o exercício 4, ok? Ok, professor. Fica 2 e 3 para vocês fazerem. Então, calcular a derivada da função f dada por. Então, quem é f' de x? Aí aqui você tem a equação de um polinômio, vai ficar 6x menos 1, ok? 6x menos 1. 3 vezes 2, 6. O 2 passa multiplicando o 3. Do 2 você tira 1, a regra da potência. E a derivada de x, o 1 passa multiplicando o x. Do 1 você tira 1, vai ficar x elevado a 0, que é 1. Então vai ficar 6x menos 1. Isso aí que é a derivada dessa função. O item 4, para derivar, você vai ter o seguinte: você vai ter que usar a derivada da função composta. Primeiro, você vai ter a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, com tudo que tem dentro dela, 1 menos 2x, vezes a derivada do que está dentro dela, que é menos 2. Então, você tem o seguinte: f' de x vai ser igual, 2 com 2 cancela,
menos 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos 2x. Ok? Ok. Então, fica 2 e 3 para resolver. Essa função, observe aqui, ó, que no caso 1 menos 2x tem que ser diferente de zero, né? 1 menos 2x tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de meio. Para esse, ela não é derivável em x igual a meio, ok? Ok. Ela não é derivável em x igual a meio. Por que eu estou dizendo isso? Por conta desse exercício aqui, ó. Mostre que a função f de x igual a raiz cúbica de x não é derivável em zero. Então, para derivar essa função, aqui eu vou colocar aqui, ó, x diferente de meio, ok? Então eu vou escrever f de x. Eu vou escrever f de x. Vou escrever f de x. Vou escrever f de x como sendo x elevado a 1/3, certo? E aí eu vou utilizar a regra da potência. Então, f' de x vai ser igual a 1/3, que multiplica x elevado a 1/3 menos 1. Então, vai ficar 1/3 de x elevado a menos 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2/3, certo? Menos 2/3. Que, na verdade, isso aqui é 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, certo? Certo? Certo, professor. Meu fone tinha caído aqui. E que não está definido para x igual a zero. Que não está definida para x igual a zero, entendeu? Então, ela não é derivável em x igual a zero, beleza? Tudo bem aí? Tudo. O fone tinha caído aqui, mas consegui recuperar. Tinha parado o som. Tá tudo certo agora. O que foi? Não, eu tava usando o fone aqui, só que o fone caiu. Aí eu não tava conseguindo escutar o senhor. Mas já recuperei. Sim, eu tô sem... Eu tô sem câmera. Fiquei sem câmera, tudo bem. Verificar que a função... Verificar se a função f de x igual a x mais 2, se x é menor ou igual que 1, igual 4 menos x quadrado, se x é maior que 1, é derivável em 1, ok?
Então, a gente pode ver o seguinte, a gente pode ver se ela é contínua no 1, né? A gente pode iniciar vendo se ela é contínua no 1, e aí, em seguida, se ela for contínua, a gente não pode aferir que ela é derivável ou não, certo? Mas aí, se ela não for contínua, a gente já pode dizer que ela não é derivável. Bom, então eu vou calcular. Bom, vamos calcular f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 para x menor ou igual que 1, ok? Para x menor ou igual que 1, certo? Nós estamos nessa equação aqui. Então, nós vamos ter x mais f de x vai ser x mais 2. F de 1 vai estar sempre aqui, ó, porque é menor ou igual que 1, então f de 1 está aqui. 1 mais 2, 3, dividido por x menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? X menos 1 dividido por x menos 1, que vai dar 1, ok? X menos 1 dividido por x menos 1, que vai dar 1, claro. X diferente de 1, ok? Ok. Agora vamos fazer f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, no caso de x maior do que 1. X maior do que 1, você vai ter que f de x vai ser quem? 4 menos x ao quadrado. 4 menos x ao quadrado. F de 1 é sempre a equação de cima, certo? Por causa que é menor ou igual que 1, então, 1 mais 2, 3. Então, fica menos 3 dividido por x menos 1, ok? Então, aqui nós vamos ter menos x ao quadrado mais 1 dividido por x menos 1. Vou colocar o sinal de menos em evidência em cima. Então, eu vou ter o quê? X quadrado menos 1, certo? Dividido por x menos 1, certo? Então, nós vamos ficar com menos x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1. Cancela esse com esse, então vai ficar menos x menos 1, ok? Ok. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que a taxa de variação f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, isso aqui vai ser igual a 1 se x é diferente de 1, certo? Se x é menor que 1, certo? Se x é menor que 1, certo? Que eu estou chamando aqui nessa equação, certo? E vai ser menos x menos 1 se x for maior do que 1, certo? Que foi obtido aqui. Agora vamos calcular os limites laterais. O limite, quando x tende a 1, a valor menor do que 1, de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, isso aqui vai ser igual o limite
quando x tende a 1, a valores menores do que 1, isso vai dar a constante 1, certo? Que é igual a 1. E o limite, quando x tende a 1, a valores maiores do que 1, de f de x menos f de 1, dividido por x menos 1, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, a valores maiores do que 1, da expressão menos x menos 1, e esse limite aqui é menos x menos 1 dá menos 2, né? Menos 2. Como esses limites aqui são, um vale 1 e o outro vale menos 2, esse limite, né, não existe. Não existe o limite quando x tende a 1. Não existe o limite quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 e, portanto, a função não é derivável em x igual a 1, ok? A função não é derivável em x igual a 1. Beleza aí? Beleza. Ela é contínua em x igual a 1, mas ela não é derivável em x igual a 1. Ela é contínua em x igual a 1, mas não é derivável em x igual a 1. Ou seja, a emenda ocorre de forma a deixar bico. Eu digo que ela é contínua em x igual a 1, porque quando x tende a 1, observa aqui, o limite, quando x tende a 1, a valores menores do que 1 de f de x, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, de x mais 2, porque quando é menor ou igual que 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é menor ou igual que 1. Então, vai dar a expressão x mais 2. E aí, esse limite aqui vale quanto? 1 mais 2, 3. E o limite, quando x tende a 1 a valores maiores do que 1, de f de x, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1 a valores maiores do que 1, a expressão agora é 4 menos x ao quadrado, e quando x tende a 1, isso aqui vai tender a 4 menos 1, 3, né? Então, ó, veja bem que o limite, quando x tende a 1 de f de x, existe e é 3. E é exatamente o valor dela no 1. Ó. O valor dela no 1, quanto é que vale f de 1? F de 1 estou aqui nessa equação, 1 mais 2, 3, ok? Então, ela é contínua, mas não é derivável em x igual a 1, ok? Ok, professor. É aquela coisa, continuidade não garante diferenciabilidade. Diferenciabilidade garante continuidade, mas continuidade não garante diferenciabilidade, ok? Ok, professor. Agora eu vou deixar o exercício 10 para vocês. Fazer o exercício 10, você vai fazer a mesma coisa. Provar que a função, no caso aqui, ela é derivável no 1. Se você prestar atenção, 2x mais 1 é a equação da reta tangente no ponto 1 em 1 da função x quadrado mais 2. E o que vai acontecer aqui é que a emenda vai ser uma emenda suave, porque vai ser feita pela reta tangente no ponto, ok? Se você deriva valores menores do que 1, quando você deriva por aqui dá 2, quando você deriva por aqui dá 2x, mas no 1 vale 2. Então, ou seja, a taxa de variação incremental no 1
vai ser igual. Portanto, o limite existe, e aí, portanto, ela é derivável no 2 e ela vale 2. Derivada no 2 vale 2. Calcular a derivada de segunda ordem da função no 3. Exercício 11. Então, vamos calcular a derivada primeira. Exercício 11. Vou calcular a derivada primeira, usando a regra da cadeia. Vai ser igual, a derivada vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada com tudo que tem dentro dela, x mais 1, vezes a derivada do que está dentro dela, que é 1. A derivada de x é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x mais 1. Mas ele quer a derivada segunda. Eu calculei a derivada primeira, ele quer a derivada segunda. Então, vou calcular de novo. Agora, vou calcular usando a regra do quociente. Derivada segunda vai ser igual. Derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, que é 1, duas vezes a derivada da primeira, 2 vezes raiz quadrada de x mais 1, vezes a derivada de x, que é 1, dividido pela segunda ao quadrado. 4 vezes x mais 1. Aqui dá 0. Então, vamos ficar com menos 1 sobre 4 vezes a raiz quadrada de x mais 1, dividido por, então, vezes 1 sobre 4 vezes x mais 1. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes x mais 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 16 vezes x mais 1, vezes a raiz quadrada de x mais 1. Ok? Ok, professor. O exercício 12. Calcula a derivada das funções. Bom, vou fazer o 1. Fazer o 1. Vou fazer o 4. E vou fazer o 8. Então, eu tenho aqui f' de x vai ser igual a 6x elevado à quinta, menos 3 vezes 4, 12. 12x elevado à terceira, mais 1, ok?
Regra da potência, utilizei aqui. 6x elevado à quinta, menos 4 vezes 3, 12 vezes x elevado à terceira, mais 1. A derivada da constante é zero, beleza? Beleza. Agora aqui eu vou usar a regra do produto. Vai ser a derivada da primeira, que é 2x, mais 2, vezes a segunda, x elevado à terceira, menos 4x ao quadrado, mais 2, mais a primeira, que é x elevado ao quadrado, mais 2x, menos 1, vezes a derivada da segunda, dá 3x elevado ao quadrado, menos 8x. Então, vamos ter o seguinte. Eu posso desenvolver isso aqui perigo vai ser igual a 2x elevado à quarta menos 8x elevado à terceira mais 4x mais 2x elevado à terceira menos 8x elevado ao quadrado mais 4 mais 3x elevado à quarta menos 8x elevado ao cubo mais 6x elevado à terceira menos 16x elevado ao quadrado menos 3x ao quadrado menos, por menos dá mais 8x. Pronto, agora é só ajeitar aqui. Isso aqui vai ser igual 2x à quarta mais 3x à quarta vai dar 5x à quarta menos 8x à terceira, menos 8x à terceira, dá menos 16x à terceira. Aqui eu tenho 2x à terceira com 6x à terceira, vai dar 8x à terceira, cancela com esse, certo? Então fica menos 8x elevado à terceira, menos 8x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, 8, 9, 10, 11, dá 11x ao quadrado, menos 16x ao quadrado. Então, fica menos 27x ao quadrado, não é isso? Isso. Menos 27x ao quadrado, que é esse, este e este. Mais 8x mais 4, ok? Pronto. Ok, Essa professor. aí é a derivada do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora eu vou fazer a derivada do quociente. A derivada em 8. Que aqui é a derivada do quociente.
Cada linha de x vai ser igual. Derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, 2x mais 3, menos a primeira, x ao quadrado, menos 2, vezes a derivada da segunda, que é 2, dividido pela segunda ao quadrado. 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 4x quadrado mais 6x menos 2x ao quadrado menos 4 dividido por 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então, aqui ficou 4x quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado mais 6x menos 4 dividido por 2x mais 3 elevado ao quadrado, ok? Então, isso aí é a derivada do quociente. Bom, por hoje é só. Fica os outros exercícios para vocês resolverem. Depois eu resolvo, na semana que vem eu resolvo o restante dos exercícios aí dessa lista, ok? Resolvemos até o 13. Até o exercício 8, quer dizer.